Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e vamos falar hoje sobre os maiores guitarristas de rock do Brasil. Bora lá! Antes de mais nada, bora curtir, se inscrever aqui no canal e a gente tá com o Apoia-se. Aí na descrição do vídeo tem o link. Então a gente tem recompensas para quem ajuda, tem desde aula de guitarra até você vir aqui apresentar o vídeo comigo, beleza? Tem muito guitarrista bom no Brasil. Se a gente pegar todas as épocas ainda, né, desde os anos 60 até atualmente, tem muita coisa pra gente falar. Só que eu tentei separar primeiro aqueles de rock, que foram conhecidos como genuinamente guitarristas de rock and roll. E a gente considera também discografia, se o cara lançou álbuns que foi relevante para aquele momento, se atingiu bastante gente. Então não é necessariamente a qualidade técnica que a gente está analisando em primeiro lugar, mas a música, como que ele atingiu, como ele influenciou as pessoas tocando guitarra. A ideia de separar esses 10 não é dizer quais são os 10 melhores e botar numa ordem, mesmo porque não está em nenhuma ordem, não separei em nenhuma ordem específica. É mais para apresentar guitarristas que muita gente, provavelmente os mais jovens, também não conheçam e relembrar aqueles que fizeram história ou ainda fazem. É lógico, se a banda teve um grande sucesso comercial, mas o guitarrista era muito inexpressivo ou não tinha uma técnica muito legal, não tirava um som, então eu não considerei. Mas quem está nessa lista, eu considero, além de excelente guitarrista, são guitarristas que fizeram a diferença no rock brasileiro. Eu queria que vocês aproveitassem aí e comentassem também quais são os seus 10 guitarristas favoritos. Escrevam aí. O primeiro é Elcio Aguirra. Ele que é um dos meus guitarristas favoritos e ele é conhecido como o guitarrista da banda Golpe de Estado. Ele infelizmente faleceu em 2014, mas ele deixou um legado aí de cerca de 7 discos de estúdio do Golpe de Estado, além de outros projetos que ele se envolveu. O Golpe de Estado, para quem não sabe, é uma banda de hard rock de São Paulo e fez bastante sucesso aí, muita gente curtiu, principalmente da fase anos 80 até anos 90, e o Elcio Aguirre ele era muito conhecido principalmente por criar riffs muito legais. Eu gosto muito. Além do artista Elcio Aguirra, ele também era conhecido por ter trabalhado com amplificadores valvulados. Ele foi um dos caras que trabalhou junto com a Meteoro no desenvolvimento da primeira linha deles de valvulado e sempre existiu a linha MHA da Meteoro, que era assinada pelo Elcio Aguirra. E todo lugar que eu ia tocar eu encontrava esse ampli, eu inclusive já tive um e era bem legal, eu gostava bastante do timbre dele. O Elcio também participou de outros projetos, como por exemplo o Arpia, que é uma das bandas pioneiras de metal do Brasil, e um projeto instrumental chamado Mobilis Stabilis. São trabalhos interessantes para quem gosta de rock and roll, ou progressivo, rock progressivo, ou o metal nacional, daquele mais dos primórdios, no caso o Arpia, mas foi com Golpe de Estado que ele ficou realmente conhecido, eu acho que é a principal obra dele. E eu recomendo aí o álbum Nem Polícia Nem Bandido do Golpe para quem quiser conhecer mais a fundo. Número 2, Edu Ardanui. Quem é que não conhece o Edu Ardanui, ou não é? Ele é um dos primeiros caras que chegaram tocando a guitarra rock assim com virtuosismo no Brasil.
E inclusive quando uma época, anos 80, que era muito difícil ver a galera tocando, por exemplo, Malmsteen por aí, ele já tocava isso com uma grande facilidade. Tem até uns vídeos antigos, um vídeo antigo ele tocando, vocês encontram no YouTube. E numa época que você não tinha, né, praticamente não tinha videoaula, não tinha revista, não tinha acesso nenhum. Aí ele começou a chamar a atenção, ele tinha até o apelido de Eduzinho Malmsteen. É claro que ele desenvolveu um estilo próprio com o passar do tempo e ele é muito copiado por guitarristas por todo o Brasil. Muitos deles até fizeram aula com ele porque ele é muito conhecido por ter uma agenda cheia de aulas. Inclusive já fiz aula com ele por um bom tempo e eu aprendi bastante coisa. Ele é um guitarrista diferenciado, ele tem, além de uma técnica invejável, ele tem um lance de piração, de criatividade na guitarra que você não consegue copiar, nem se você quiser, tão fácil. Realmente ele é um dos maiores guitarristas do Brasil. O Edu também é conhecido pela sua carreira solo. Ele lançou um álbum instrumental chamado Electric Nightmare, recomendo a todos, e principalmente pela carreira com a banda Dr. Sim. E tem discos bem legais aí do Dr. Sim, tem o Brutal, tem o Dr. Sim 2, são discos que eu particularmente gosto e indico para vocês. Número 3, Luiz Carlini. Luiz Carlini, eu inclusive já tive o grande prazer de fazer um som junto com ele. Ele, além de tudo, é um cara muito legal. Além de tudo porque ele é um guitarrista de rock and roll de verdade. Ele tem, eu tive a oportunidade de ver ele tocando, ele tem um groove diferenciado. Você não consegue copiar fácil, é uma coisa meio... De tanto que ele provavelmente ouviu Keith Richards, o Joe Perry, da Aerosmith, é um groove rock and roll que não é aquela coisa reta, tem um swing, ao mesmo tempo tem peso, tem rock and roll e preenche o som, é muito legal de ver. O Carlini já tocou com muita gente do rock nacional, ele já participou da banda do Marcelo Nova, ele toca com o Guilherme Arantes, mas ele tem solos e mais solos registrados aí por dezenas, centenas de gravações por aí, você encontra fácil ele tocando pela internet. Mas o trabalho dele, que foi o mais marcante, provavelmente foi nos anos 70, junto com a Rita Lee e a banda Tutti Frutti. Ele era da banda Tutti Frutti, e junto com a Rita Lee eles lançaram álbuns importantes para o rock nacional. Inclusive, eu indico os álbuns Fruto Proibido e Babilônia. Inclusive, no Fruto Proibido é onde tem a música Ovelha Negra, que é uma música muito famosa e tem uns dos solos de guitarra mais bonitos da história do rock nacional. É o tipo do solo que uma pessoa que nem sabe o que é guitarra vai assobiar e vai gostar, porque tem uma melodia fantástica e ver ele de perto tocando isso é indescritível. Eu tive a chance. Ele é o cara. Quarto guitarrista, Kiko Loureiro. Kiko Loureiro, que é uma unanimidade, ele já não é nem mais famoso por ser um dos maiores guitarristas do Brasil, mas um dos maiores guitarristas do mundo, os melhores do mundo. Afinal de contas, agora ele está no Megadeth. Mas aqui no Brasil ele já era há muito tempo bastante conhecido porque ele era o guitarrista da banda Angra. E ele era muito copiado, muito procurado pela sua técnica impressionante de tocar guitarra. Ele toca de um jeito que parece que ele não faz força, ele toca fazendo poucos movimentos, ele tem uma técnica excelente, principalmente para tocar o estilo
principal dele, que é o lance do power metal, que é o estilo lá do Angra. Tem uma curiosidade do Kiko que ele é canhoto e toca como destro. E, sei lá, talvez se influenciou na exímia técnica dele, eu não sei, mas ele não é só um guitarrista que toca bem metal, mas ele toca bem outros estilos também. Ele tem trabalho lançado com jazz, fusion, tem choro, então vale a pena buscar na discografia dele. Eu indico 3 álbuns dele que são grandes referências na carreira, que é o Holy Land, do Angra, Sounds of Innocence, que é um trampo solo dele, e esse do Megadeth, que é o Dystopia, que é muito legal. Se a gente falou de Kiko Loureiro, na minha opinião, não tem como não falar de Rafael Bittencourt, número 5 aqui da nossa lista. Isso porque, além de ser muito difícil tecnicamente de tocar aquelas músicas todas do Angra, né, as bases, os solos, ele é um incrível compositor e, além de tudo, ele é um músico completo, né? O cara canta, o cara toca violão e vale a pena mencionar ele aqui. Ele esteve em todas as fases do Angra, ele é o único membro do Angra que nunca saiu da banda. E tem coisas interessantes aí na carreira dele, como, por exemplo, um trabalho solo que ele lançou, chamado Bittencourt Project, que ele não toca necessariamente metal ali, ele coloca outras influências e você vê a bagagem do cara, ali você já tem uma ideia. Agora, se tem mais álbuns que eu posso indicar do Angra para você conhecer ainda mais o trabalho dele, se é que você não conhece, tem esse Secret Garden, que é um dos mais recentes, de uma época mais recente do Angra. Tem o Holy Land, que eu já mencionei, tem Rebirth e Angels Cry, que são referências aí do metal nacional. O número 6, ele é um pouco mais leve, né? Sai um pouco ali do metal. É o Herbert Viana, sai bastante. Mas ele é do Paralamas do Sucesso. Paralamas é considerado uma banda de rock que mistura influências e ritmos e diferentes com uma harmonia caprichada. Eles têm uma carreira aí desde lá dos anos 80, trazendo muita coisa interessante aí pro rock nacional. Eu coloquei ele na lista porque ele sempre teve uma pegada rock e evidente, além da banda ser ainda considerada uma banda de rock, mesmo não sendo muito pesada. Mas você pega os solos de músicas tipo Lanternas dos Afogados, né, Caleidoscópio, você vê a influência de blues e de rock na pegada, e os solos sempre cheios de melodia e sempre com uma execução, uma interpretação que é muito legal de se escutar. E eu também não poderia deixar de mencionar o Herbert, porque ele teve uma marca muito forte, não só no rock, mas na música brasileira. Todo mundo conhece ele e ele tem um trabalho que é uma referência, sem dúvida. Só dando um toque lá, não deixa de seguir no Instagram, a gente posta vídeo lá direto também, segue lá. Número 7, Vander Tafo. Vander Tafo, que é conhecido por ter trabalhado com Rádio Táxi, que foi uma banda famosa no Brasil, principalmente ali nos anos 80, e também pelo trabalho solo com a banda Tafo, ela qual era um trio, e ele lançava músicas na linha hard rock, que
foi um dos primeiros ali a lançar algo do tipo, se não o único que teve algo do tipo mais assim, num padrão mainstream, de ir na TV e tocar, se apresentar no programa da Xuxa, no SBT e tudo mais. Infelizmente, o Vander também faleceu em 2008, mas ele deixou, além da música, um grande legado, principalmente no ensino. Ele é um dos idealizadores, fundadores e donos do IGT, Instituto de Guitarra e Tecnologia, que depois transformou em EMT e formou vários guitarristas do Brasil. Inclusive, eu estudei lá, tive a chance de conhecer o Vander. O número 8 dessa lista eu não poderia nunca deixar de mencionar, porque ele já é o embaixador da guitarra no Brasil, é o Andreas Kisser. Ele é provavelmente o guitarrista mais famoso do Brasil, fora do país, porque as pessoas conhecem muito Sepultura, e ele que é a grande referência da banda, principalmente hoje em dia, né? Ele criou um estilo assim, com uma pegada brutal, às vezes ele toca uns riffs com peso, parece até tá tocando um berimbau pesado, e ele trabalha com bastante dissonância, ele usa muita dissonância em solos e riffs, dá um clima extremamente original. Ele traz essa sonoridade que é um dos marcos da banda do Sepultura. Além do que, ele é um dos guitarristas mais ativos. Ele toca com um monte de gente, ele já tocou no Anthrax, já fazendo substituição pro Scott Ian. Você vê vídeos dele tocando no Big Four, lá dividindo o palco com os caras do Metallica. Você vê ele tocando com artistas, por exemplo, vê o Scorpions aqui tocar no Brasil, ele tá lá no palco com os caras. Ele é muito requisitado, além de tudo. Número 9, Juninho Afran. O Juninho Afran é um dos caras, um dos pioneiros no lance de guitarra rock e virtuosismo na cena gospel. Então, muita gente foi influenciada por ele, e ele tá desde lá, principalmente dos anos 90 até hoje, lançando trabalhos novos e com uma pegada incrível, um som sensacional de guitarra, e realmente é muito difícil. Eu estava até tentando tocar mais do trabalho dele, e é realmente difícil executar as coisas que ele faz. Tem inclusive aí no YouTube uma entrevista que eu fiz com ele, não está no nosso canal, mas faz um tempo, foi num outro canal, e é até interessante. Se colocar Flauzino e Juninho Afran aí, vocês vão encontrar. E para terminar, um cara que não teve muito tempo, infelizmente, mas o pouco que ele teve, ele marcou, atingiu muita gente com o som, com a música dele, que é o guitarrista do Mamonas Assassinas, o Bento Rinotto. Ele era conhecido como um jovem no meio de uma banda extremamente popular, uma banda que a criançada adorava, que colocava sons, licks, riffs, solos de guitarra que eram bem difíceis de fazer, principalmente para a época, aquela coisa de virtuosismo que não era qualquer um que fazia. Ele sempre foi reconhecido assim como um guitarrista jovem, né, um prodígio que era muito estudioso, e ele desenvolveu a técnica na guitarra de um jeito ali invejável, na verdade.
E aí, o que vocês acharam da lista? Comentem aí se vocês concordam ou não. E não deixem de se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo. Se vocês não se inscreverem, vocês vão perder os envios aí. Obrigado, até a próxima!